Na esmagadora maioria dos exercícios de modelação vamos sempre partir de primitivas. Neste vídeo e nos próximos vamos falar especificamente sobre cada uma das primitivas que estão a nosso dispor no Cinema 4D. Vamos começar por falar especificamente sobre o cubo e as principais características que um objeto primitivo tem e depois vamos aproveitar rapidamente para falar sobre o cilindro. De uma forma genérica, quando começamos a criar os nossos modelos, vamos quase sempre partir de objetos primitivos. E neste caso, para adicionarmos objetos primitivos, vamos poder utilizar aqui este pequeno espaço dentro da barra de ferramentas que está no topo, ok? Ou então podemos criar aqui um objeto e depois escolher desta lista o tipo de objetos primitivos que nós pretendemos criar. O conceito de objeto primitivo, genericamente, é um conceito geométrico, isto é, nós podemos criar um cubo, podemos criar um cilindro, uma esfera, e a partir do momento em que nós temos as dimensões desse objeto primitivo definidas, nós podemos torná-lo editável e passamos então para o campo da modelação com vértices, arestas e faces. Neste caso concreto vamos falar sobre o cubo. E para falar sobre o cubo, eu vou mostrar como é que nós podemos então adicionar o cubo. Bastará por defeito clicar aqui e o cubo é adicionado, ok? Com um tamanho por defeito que corresponde a 200 cm de lado, ok? Podemos também fazer aqui um clique e agarrar aqui no cubo, largar também, ok? E como eu já tive a ocasião de dizer, podemos fazer aqui o Create Object e selecionar Cube. Okay? Por defeito, o cubo vai aparecer então com o seu nome cubo. Se eu adicionar um segundo cubo, automaticamente o Cinema 4D adiciona um ponto à frente do cubo para que possamos definir ou distinguir cada um dos cubos. Neste caso, eles estão sobrepostos um sobre o outro, quer dizer que eu posso deslocar com o meu gizmo o cubo um ao lado do outro. As principais características de um cubo é isso que nós vamos ver agora. Isto é, nós temos aqui no painel dos atributos alguns elementos sobre os quais devemos reter a nossa atenção. Vamos clicar aqui em Basic e, neste caso concreto, temos aqui o Name. De uma forma genérica, estas características que aqui estão são aquelas que nós podemos definir ali no topo. Reparem, se eu escolher aqui cubo, com letra maiúscula, e pressionar a tecla Return, no topo vamos ter cubo alterado no seu nome. Temos aqui também a possibilidade de definir o layer do nosso cubo. Já falámos aqui em layers nos vídeos anteriores e, como podem observar pela sequência de elementos, este é o espaço onde nós podemos selecionar os layers. Ora, aqui temos então a possibilidade de adicionar um novo layer ou então criar um novo layer, se for o caso disso. No entanto, não vamos agora entrar aqui neste campo, uma vez que já os vimos em vídeos anteriores. Depois temos aqui o Visible in Editor, que genericamente Visible in Editor e Visible in Renderer é exatamente estes dois pequenos elementos que aqui estão e que nós vimos também já que nos permitem mostrar ou esconder a visualização do elemento. Neste caso vamos colocar aqui Off e reparem então o que é que acontece. Aparece ali a vermelho, se colocarmos On aparece a verde, se colocarmos por defeito ele fica visível. Temos isto para o Visible in Editor e Visible in Render. Temos depois o Use Color e se estiver esta opção em Off, significa que a cor utilizada pelo nosso objeto primitivo vai ser aquela cor que ele tem por defeito, ok? Aquela que é selecionada diretamente aqui nas preferências dos nossos elementos, ok? E nós temos depois aqui, penso que no Views, será aqui num destes interfaces que nós vamos encontrar então a possibilidade de definir as cores, ou então aqui em Mode, View Settings, e teremos a possibilidade aqui de alterar a cor. Não consigo precisar agora exatamente onde, mas de facto não é um elemento muito importante no nosso caso. Neste caso concreto será a partir do momento em que nós queremos especificar uma cor diferente para este objeto. E neste caso concreto, aqui onde diz Use Color, podemos colocar aqui em On e vai-nos aparecer a possibilidade de definir uma cor específica para este objeto. E neste caso concreto eu posso clicar aqui e selecionar uma cor específica neste tipo de paleta que eu depois irei explicar num dos próximos vídeos. Temos também a possibilidade de tornar Enable e Disable, e reparem, é esta setinha verde que ali está. Se eu ativar ou desativar, vamos tornar visível ou invisível ali o objeto. E finalmente temos aqui esta possibilidade que é o X-Ray, que não tem visibilidade aqui no topo. O X-Ray basicamente permite-nos o quê? Se tivermos dois cubos, ok, nós vamos ter a possibilidade de ver transparência entre eles. Neste caso eu vou colocar aquele cubo lá atrás e reparem, se eu selecionar este cubo da frente, que é o cubo aqui,
E se eu clicar aqui o X-Ray, o que vai aparecer é o cubo que está por trás. E, portanto, vai-me permitir, neste caso concreto, visualizar os objetos que estão no fundo. Vamos aqui apagar o nosso cubo, vamos usar este daqui. Passamos às coordenadas. No caso das coordenadas, temos aqui, por ordem, o sistema HPB. Ora, por defeito, poderemos alterar este esquema para outro tipo de coordenadas. X, Y e Z. E automaticamente aqui vão ser atualizadas as coordenadas. O que quer dizer que é muito mais simples com este tipo de coordenadas X, Y e Z identificar onde é que estamos a movimentar. Neste caso, no X, temos aqui a posição. E na posição nós temos a possibilidade de ir movimentando de uma forma muito precisa ou então introduzir os valores diretamente aqui. Vamos colocar aqui 100 e o que vai acontecer quando pressionarmos Return, o nosso cubo vai se movimentar para aquela posição. Nunca esquecer que aqui no centro onde está este pivot é o centro de coordenadas 0,0,0. Quer dizer que se eu colocar aqui 0, 0, ok, peço desculpa, vamos aqui colocar 0, outra vez aqui, e vamos colocar 0 cá em baixo também, vamos ter então ali o nosso cubo centrado naquele espaço. Vamos aqui colocar o Display Road Shading com linhas, okay, para vermos as arestas, e depois temos aqui o S. O S é basicamente o Size, ok? E o Size é o tamanho. Se eu for aumentando aqui, reparem, no eixo do X, eu vou ter então a possibilidade de ir aumentando a minha primitiva. O mesmo acontece no eixo do Y, okay, na vertical, e no eixo do Z, que é a profundidade, eu tenho a possibilidade de aumentar. Posso também manipular estas pequenas setas que aqui estão, simplesmente clicando em cada uma delas, para cima ou clicando para baixo, ou então clicando sobre elas e arrastando o rato para a frente ou para trás, que é um movimento muito mais simples de obter resultados rápidos. Vamos colocar aqui todos novamente 1, 1, 1. Finalmente temos aqui o Rotation. A rotação no eixo do X, eu posso definir aqui a rotação no eixo do X, isto é, o eixo do X, que é este que está a vermelho, vai servir de charneira, isto é, de eixo de rotação, e por conseguinte eu posso rodar o meu objeto nesse eixo. O mesmo acontece neste caso, vamos colocar aqui 0, podemos colocar valores diretamente, temos aqui o Y, neste caso roda ali com o eixo da vertical, okay? Vamos fazer Ctrl Z, e depois temos o Z, que é o eixo azul, que serve de charneira. Outro aspecto fundamental é quando entramos aqui no campo do objeto. Nós podemos definir o tamanho, neste caso podemos alterar aqui diretamente para 100, por exemplo, vamos aqui também definir o tamanho do nosso objeto, mas mais importante que este espaço aqui, que nós podemos alterar a nosso gosto, é a questão dos segmentos e depois também a questão do fillet. Ora, o que acontece genericamente então é aquilo que já vimos nos vídeos anteriores. Eu vou aqui puxar um pouquinho para a frente para vermos o nosso paralelepípedo, neste caso já não é um cubo, de uma forma mais interessante. Se eu aumentar aqui os segmentos de X, significa que eu vou estar no eixo do X, ok, que é o eixo vermelho, vou estar a dividir o meu cubo em duas áreas. Isto é, como se eu tivesse cortado o meu cubo aqui ao meio. Tecnicamente não é isso que acontece, ele apenas nos dá aqui nas superfícies a possibilidade de acrescentar arestas. O que quer dizer que eu posso ir acrescentando no eixo do X várias subdivisões ou segmentos do X. Se eu colocar apenas um, ele vai voltar a ter então uma única dimensão. O mesmo acontece com o Y, neste caso estamos a falar no eixo vertical, o que quer dizer que se eu colocar aqui um valor, ele vai subdividir estas duas partes em 2, ou então em 3, ou em 4, e assim sucessivamente. E o mesmo acontece depois no eixo do Z. Okay? Temos depois aqui, no caso concreto do cubo, aquilo que se chama o fillet. E o fillet basicamente é o quê? Por defeito ele está desativado, mas se eu o ativar aqui, ele vai me permitir arredondar os cantos do meu cubo. Isto é, eu vou clicar aqui, por defeito ele vai definir logo aqui alguns valores que eu posso manipular e reparem então o que é que acontece. Não só podemos manipular, enquanto primitiva, estes pequenos pontos que nos vão permitir alongar ou esticar, etc., encolher também o nosso cubo, mas vão nos permitir também definir aqui as dimensões do nosso fillet. E o fillet genericamente é este espaço arredondado nas esquinas ou nas arestas e nos vértices do meu cubo. Eu posso mexer aqui diretamente, ok? Ou então posso definir aqui. Neste caso, as subdivisões vão me indicar quantas linhas é que eu vou ter aqui dentro. Reparem, eu posso reduzir e vou ter poucas linhas, ok? No mínimo temos uma. Vamos poder aqui acrescentar imensas, ok?
Claro que não faz qualquer sentido estar a acrescentar tantas subdivisões. Vamos deixar ficar aqui, por exemplo, 4 e depois vamos poder reduzir ou aumentar esta característica do arredondamento à volta do nosso cubo. Se nós fizermos aqui um render pressionando esta tecla, vamos verificar então que temos aqui este aspecto arredondado do nosso cubo. Depois temos aqui uma propriedade muito utilizada nos primitivos e não só, que é o Phong. Nós neste momento não vamos explorar esta propriedade, não tem assim muito o que dizer, mas a seu tempo, quando chegarmos aqui a alguns resultados na modelação, vamos ver qual é a importância do Phong. Passemos então a falar sobre o cilindro. Neste caso vamos aqui fazer um close hole, não gravar, e vamos criar aqui um novo projeto e vamos arrastar para o interior do nosso espaço um cilindro. O cilindro, vamos colocar aqui Display Ground Shading Lines. O cilindro é composto então por duas bases que podem ser manipuladas desta forma. Eu posso aumentar ou diminuir o cilindro, vamos aqui ao Basic, ok? E posso encolher ou esticar aqui o cilindro. Temos aqui alguns aspectos que são todos eles configuráveis e já vamos ver de que forma, ok? Vamos aqui então aproximar um bocadinho mais o nosso cilindro e, como podem ver, o nosso cilindro tem aqui uma característica interessante. Tem aqui um ponto central a partir do qual partem todas as linhas. Estas linhas nós podemos defini-las aqui desta forma. Este quadro tem exatamente as mesmas características que vimos para o quadro do cubo. Aqui nas coordenadas exatamente a mesma circunstância, possibilidade de movimentarmos na horizontal, na vertical, etc., ou rotação. Temos aqui o objeto e aqui sim nós podemos definir características específicas do cilindro. Neste caso o radius, que é o raio, e reparem quando eu aqui mexo neste pequeno ponto, ele vai aumentando ou diminuindo aquele raio. A altura, que é o segundo elemento que ali aparece, cá está, ele a ser aumentado. Depois temos aqui a altura dos segmentos. Reparem que se eu colocar aqui um valor superior, ele vai aumentar aqui de lado, ok? Vamos aqui ver o nosso cubo, ok? Ele vai aumentando aqui de lado o conjunto de arestas, vamos lhe chamar assim, ou de pequenas divisões que nós vamos poder criar. Portanto, ele aqui neste caso só no eixo do Y, ok? Depois temos aqui o Rotation Segments, que tem neste momento 36. Rotation Segments é o número total de linhas que fazem o nosso cilindro. Ora, aqui acontece uma circunstância muito interessante e que é a seguinte. Reparem que quando eu for reduzindo, o meu cilindro vai ficando um bocadinho menos arredondado. Ora, isto permite-me inclusive criar aqui um cubo. Okay? Se eu reduzir a 4 segmentos, temos aqui a possibilidade de criar um cubo com este aspecto interessante, de termos aqui em cima este tipo de divisão. Permite-me inclusive chegar aqui ao triângulo. Menos do que isto é um prisma triangular com base de triângulo, não me permite definir menos do que 3 segmentos de rotação, uma vez que aí iríamos entrar no campo do plano. Para que um cilindro fique com um aspecto minimamente apresentável, no mínimo 12 lados será o mínimo. Claro que se quisermos um cilindro um bocadinho melhor, teremos aqui 18, já será mais simples de ver o cilindro, e se quisermos então podemos ir para 36, obviamente poderemos utilizar valores intermédios, não há qualquer problema. Depois temos aqui uma propriedade que significa caps. Caps significa o fecho de cada uma das bases. Ora, e neste caso nós temos aqui caps ativo. Se eu retirar o caps, o que vai acontecer então é que o meu cilindro vai ficar sem as bases, ok? Se eu tiver o caps ativo, eu posso também definir quantos segmentos é que tenho. Neste caso, os segmentos são as linhas ou as circunferências concêntricas. A partir deste centro aqui na base, eu posso criar subdivisões, ok? Depois temos a possibilidade também de ter um fillet, exatamente como no cubo, neste caso ativo ali, e vamos ter o nosso cilindro com este aspecto arredondado. E, de uma forma genérica, o nosso cilindro tem também a possibilidade de fazermos aquilo que se chama um slice. Um slice é um corte. Eu vou tirar aqui o fillet porque o corte é mais fácil de ver assim desta forma. Por defeito, o slice não está ativo. Se eu ativar o slice, o que é que ele me vai permitir fazer? Vai-me permitir definir que porção do cubo é que, ou melhor, do cilindro, peço desculpa, é que eu quero desenhar, entre aspas, ou modelar, ok? Então, se eu colocar aqui 270 graus, significa que eu vou ter não um cilindro, mas sim aqui um círculo
que não contém os 360 graus completamente fechados, mas sim 270 graus, e depois vamos poder modelar ou transformar a nossa primitiva a partir deste ponto e a partir daí começar a desenhar os elementos que nos apetecer, ok? Vamos também poder mexer aqui no From, isto é, nós podemos mexer num dos lados ou no outro, ok? Podemos aqui simplesmente fazer uma pequena porção do nosso cilindro, peço desculpa. Aqui depois temos também o Regular Grid, não vamos mexer muito aqui nesta propriedade, reparem que ele vai ali começar a deformar um bocadinho o nosso objeto. Vamos aqui remover esta circunstância e temos depois também aqui a propriedade do Phong, que a seu tempo nós iremos aqui também explorar. E de uma forma genérica falámos um pouco sobre o cubo e o cilindro enquanto objetos primitivos para a modelação em 3D.